Pod.cast PCD e Clínica Com apresentam Doutora Giana Responde, tudo sobre neuro. Olá, bem-vindos a mais um episódio do quadro Doutora Giana Com Responde. E como sempre, estou aqui com a minha companheira, amiga, a Juliana Domingues. Hoje ela tá treinada, né? Vocês viram, só por causa dos episódios passados, ela errando. É porque eu mudei de lugar, pessoal, porque eu mudei de lugar. Então vamos continuar assim. Sim, sempre. Mas o foco de hoje é um assunto que a gente gosta muito, que vocês adoraram pelos últimos episódios aí, e nós trouxemos de novo, que é sobre a medula presa e siringomielia. E claro que nós trouxemos a melhor, doutora Giana Kuhn, pra falar. Bem-vinda, doutora! Obrigada, pessoal. Vamos lá, vamos ver o que vocês vão aprontar hoje aí. Para começar, vamos tentar descobrir o que é a medula presa ou medula ancorada. Tem diferença, é a mesma coisa, só é forma diferente de falar, doutora? Não, são formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? Apesar de a gente falar muito de medula presa ou ancorada, da maneira que vocês quiserem, dentro da mielomeningocele, ela não é uma doença exclusiva, uma alteração anatômica exclusiva da mielomeningocele, tá? É bom deixar isso claro também. Nossa, eu não sabia disso. Eu também não sabia. Eu achei que só quem tinha mielo poderia ter medula presa. Porque eu só ouvi falar também quando eu tive o filho com mielo. Então, tudo é voltado para o mielo. Medula ancorada, medula presa para criança de mielo. Então, geralmente, a medula, o conceito de medula presa é qualquer alteração, seja cirúrgica, uma cicatriz, um trauma, que bloqueie, né, a mobilidade natural daquela estrutura anatômica, né? E a mielomeningocele, por todo esse processo de cirurgia, às vezes intrauterina, ou ao nascimento, a gente sabe que a gente tem uma tendência, né? Essa cicatriz pode vir a desenvolver alguma fibrose que impeça, né, que essa medula fique presa ali na fibrose da cirurgia, né? E frequentemente acontece dentro da mielomeningocele, né? Mas existem outros disrafismos espinhais que podem acontecer, né? A lipomielocele, tumores medulares que são menos frequentes, aí são doenças menos frequentes, mas podem apresentar medula ancorada. E porque às vezes a forma que a gente diz, mielomeningocele, mas às vezes a mielomeningocele não é necessariamente uma mielomeningocele, às vezes ela é uma outra subclassificação dentro dos disrafismos, né, das malformações do sistema nervoso central ali. Crianças que, por exemplo, tiveram um câncer ali na medula e tiveram que fazer remoção, cirurgia na medula, podem vir a desenvolver uma medula presa? Em teoria, podem. Porque eu lembro quando o Pedro, né, teve o diagnóstico de medula presa, o médico falou, olha, quando ele fez a cirurgia intraútero, ficou alguma pelinha e ocasionou da medula presa. Uhum. E outra coisa também que eu já ouvi falar também, doutora, é que crianças que operam intraútero têm mais chances de ter a medula presa. Isso é verdade. Vamos dizer assim, ainda a gente não tem uma resposta objetiva porque acontece, mas os estudos de follow-up, que é a longo prazo, né, dos estudos de mielo intrauterina, falam sobre isso, sim, que existem. Provavelmente tem a ver com acho que até as dificuldades, né, que é uma outra técnica, né, então não sei se tem a ver com o processo inflamatório, se é diferente, a gente ainda não tem essa resposta por quê, mas a gente tem sim uma chance maior de ter medula presa em quem opera intrauterino, sim. Tem uma vantagem de ter operado depois. De ter operado ao nascimento. Essa é a vantagem, vamos dizer assim. Mas não quer dizer, eu tô brincando aqui, gente, mas hoje, né, o preconizado é sempre que possível, né, se a mãe não tiver nenhuma contraindicação obstétrica, e se tiver na janela terapêutica adequada de tratamento, né, daquelas semanas gestacionais que a gente, dependendo da técnica, utiliza, né, mas que dentro lá das semaninhas corretas, o preconizado hoje na literatura é operar intrauterino, né? Isso aí já está bem estabelecido. Eu até teve um tempo atrás que eu fui dar uma aula sobre isso
E eu, lembrando da época que se falava, eu lembro quando eu era estudante dentro da neurocirurgia, uma residente, e eu lembro que lá por 2012, por ali, 2013, a grande maioria das aulas de neurocirurgia pediátrica só se falava sobre a mielomeningocele operada intrauterino, porque foi um marco, foi um artigo publicado numa revista de alto impacto, né? Claro que eu não vou falar em termos médicos, mas só para vocês entenderem. Dentro da medicina, a gente tem as revistas de maior impacto, né? E a New England Journal of Medicine é uma revista que, né, a Nature e a New England são as revistas com maior impacto no mundo médico, né? E foi e quando a gente tem uma publicação na New England e esse artigo que modificou, né, a forma que a gente trata, né, até hoje a mielomeningocele, que foi um estudo muito famoso, ele foi publicado nessa revista. Então, tamanho é o impacto dessa descoberta, né? Porque antigamente, o que acontece? Uma coisa é a opinião do especialista, né? Olha, eu faço assim e na minha casuística dá certo. Outra coisa é a gente fazer um estudo ético, né? Obviamente com toda a questão ética, que a gente compara um grupo que opera de uma forma e um grupo que opera de outra e faz análise a longo prazo de como aquele método interferiu na vida dessas pessoas. E esse estudo, ele já foi desdobrado em outros estudos, porque o desenho inicial era a gente avaliar essas crianças nos primeiros meses de vida ali, acho que, se não me engano, é até os 18 meses, até os 2 anos, se não me engano. E depois ele se desdobrou, porque eles foram avaliar essas crianças ao longo do tempo também, para avaliar como se esses ganhos também, ao longo do desenvolvimento, eles também interferiam em outras funções, né? Então, foi um divisor de águas aí, e até hoje é citado, né? Doutora, quais são os sintomas da medula presa? Então, quando a gente fala de medula presa, a gente tem que entender, basicamente, a região que está presa, que, vamos dizer assim, vai dar o sintoma, tá? Contextualizando dentro da mielomeningocele, né? A grande maioria das crianças vai ter lá uma mielolombar, né? Seja baixa, alta, enfim, é a topografia ali mais frequente. Geralmente, aquela criança, ela tem lá a mobilidade dela, normal, que é adquirida lá com a reabilitação, com a história normal dessa criança, natural dessa criança, e a gente vai ter a porção que ela não vai ter o movimento, né? Às vezes o pé, o tornozelo, enfim. A gente tem aqueles músculos que eles vão ser mais flácidos dentro da mielo. Então, quando uma criança de mielo, né, com mielo, passa de um músculo flácido para um músculo espástico, a gente já vê que é um sinal diferente. Pode ter alterações intestinais, vesicais, né, da bexiga, isso pode acontecer, porque a medula ela também regula esses nervos, mas a gente pode ver também alterações assimétricas. Então, uma perna está mais fraca que a outra, né? Isso é o mais, assim, que mais as mães, né? E as fisioterapeutas observam dentro no contexto da reabilitação. Então, o paciente, a criança, tinha uma evolução dentro da reabilitação e teve um decréscimo, né? Então, muito provavelmente, aí a gente precisa investigar todo o neuroeixo, né? Porque a mielomeningocele, ela não é só lá onde está a medula presa, né? A gente tem toda essa anatomia diferente lá, desde o cérebro, do tronco cerebral, enfim. E aí a gente faz o diagnóstico da medula presa. Novamente, o diagnóstico, ele é clínico / radiológico, tá? Então, a gente nunca faz, por exemplo, a gente opera só o exame? A gente não opera só o exame. Por quê? Se a gente for pegar e fazer ressonância, na grande maioria das crianças que tem mielomeningocele, o radiologista ele vai dizer assim, olha, a medula aqui tem aspectos cicatriciais, né, da medula, né, na região que foi operada. Então, vão ter termos médicos que, às vezes, a gente vai
avaliar como se fosse uma medula ancorada, vamos dizer assim, porque é uma fibrose ali, né, perto da região que foi operada. Mas ter sintomas é diferente. A gente não opera só o exame. São Só as opera duas quando coisas. tem sintomas, né? A gente só opera quando tem sintomas. Basicamente, 30% aí dos exames, aí as crianças vão ter. Vão e não ter vão, medula não, presa no exame de imagem. não, elas não vão ter. Eu falo que existem 30% que vão ter alterações, né? Mas existem pacientes que eles vão ser assintomáticos, né? Que eles não vão ter vão ter alterações de exame, mas eles não vão ter sintomas. Ah, entendi. Aí não é indicada a cirurgia. Aí a gente não indica a cirurgia, a gente opera quem tem sintoma. É claro, a gente vai ter que fazer o acompanhamento, entender se aquilo ali é uma alteração cicatricial que vai prejudicar a criança ou não. Outra coisa muito frequente, não é normal a criança ter dor na incisão, ali na cicatriz da mielo. Ela ficar inchada. Isso pode ser sintoma de medula ancorada, mas pode ser sintoma até de hidrocefalia. Engraçado, né? Mas hidrocefalia, mas o que tem a ver a cabeça com a cicatriz? Tem a ver, sim. Porque se por acaso a gente tem um acúmulo de líquido, né? Que o líquor, que é o líquido da medula espinha, né? Do líquido do sistema, né? Circulatório neurológico ali, ele vai estar lá nos ventrículos, ele vai passar, né, lubrificando, né, e em toda a região das raízes e da medula, mas se ele está represado naquela região, que às vezes vai acontecer, e está acumulando, ele também pode dar sintomas inespecíficos, assim, de ter uma dor ali, um inchaço, abalamento, que a gente, o termo médico, né, um inchaço, ou a criança não poder, põe a mão, tem dor ali. Claro que uma coisa é, às vezes, a gente tem uma sensibilidade na região que a gente fez alguma cirurgia. Ter lá como o pessoal diz, né, uma gastura, um desconforto. Mas criança não tem meio sintoma. Ou tem sintoma ou não tem sintoma. Então, dor, inchaço na cicatriz precisa ter avaliação com o neurocirurgião. Isso não tem dúvidas sobre isso. E aí, quais são os exames que geralmente a gente faz? Até a gente estava questionando, vocês fazem ressonância sempre? Lembra que a gente estava, esses dias estava falando sobre isso? Uma das indicações de fazer ressonância em crianças com mielo é dor de cabeça, dor na cicatriz, né? Alteração de força, espasticidade nas pernas. Às vezes, já aconteceu de ter paciente que começou com ter escoliose, mas às vezes a escoliose ela é secundária à medula estar presa, né? Então tem tudo, mas é sempre uma alteração assimétrica. Por quê? Porque a medula ela não prende ali no meio, a gente não é igual um lado do outro, então sempre é um lado que está mais preso ou girado, e nunca é simples, né? E toda cirurgia dessa ela é uma diferente da outra, porque cada anatomia é única, né? Então tem toda essa questão. Doutora, tem uns 3 casos que eu conheço que a criança fez lá correção da medula porque estava dando espasticidade, porém a criança passou a desenvolver outro tipo de situação que não tinha. Começou a ter incontinência urinária após a cirurgia da medula ancorada. É comum isso? Então. Porque as 3 crianças que não tinham problema urinário, depois que fizeram a medula, passaram a ter. Em teoria, se a gente for analisar a literatura, a gente considera que a cirurgia melhora sintomas, tanto, né, urológicos, mas aí depende, vamos dizer assim, de como foi feita a cirurgia, quais foram as dificuldades que o cirurgião enfrentou ao longo da cirurgia, porque a gente tem que pensar, é uma cirurgia muito complexa, por quê? Porque a gente precisa ter uma anatomia normal para a gente se basear, e quando a gente entra realmente dentro lá da medula presa, às vezes a gente tem uma fibrose que a gente nem sempre consegue identificar o que é fibrose e o que é nervo
ali junto. Fica, a gente tem um colega que gosta de dizer assim, que é um ninho de mafagatos ali, é uma bagunça. E uma das coisas que eu não abro mão, essa cirurgia necessita obrigatoriamente toda a cirurgia, né, a nível medular, né, falando, monitorização neurofisiológica, que é o quê? Aquele neurologista ou o fisiatra, né, que tem habilidade, né, que tem a formação para atuar dentro da monitorização dentro da cirurgia. Então, o que acontece? A gente vai fazer, então o paciente vai estar lá de barriguinha para baixo, né, preparado uma anestesia geral, e o neurofisiologista, ele vai colocar alguns eletrodos, né, como se fossem umas agulhinhas espalhadas da cabeça, todo o corpo, vai monitorar todas as raízes nervosas, vamos dizer assim. Não sei se vocês já fizeram eletroneuromiografia alguma vez. Sabe, já fez a eletro. Então, é mais aquelas agulhinhas que a gente põe, mas eles põem basicamente nos nervos que a gente vai querer avaliar, obviamente, nos membros inferiores, vamos dizer assim, é o que a gente vai querer ver, né? E aí eles vão, baseado lá nos gráficos, né, da monitorização deles, eles vão ver a resposta motora lá no cérebro, a ida e a volta dessa resposta. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente também tem uma canetinha, como se fosse uma canetinha cirúrgica que ele conecta, né, que é estéreo, mas que ele conecta lá no aparelhinho dele, e a gente consegue decifrar, assim, como se fosse o policial lá que vai organizar a bomba lá, qual fio vai cortar? É basicamente isso. Então, a gente vai lá com aquela canetinha e vai avaliar. Aqui tem estímulo motor. Aqui tem estímulo motor. Então, não dá para cortar, né? Então, essa cirurgia ela é bem delicada por conta disso. Nossa, quanta coisa dentro do centro cirúrgico. A gente pensa que é só o cirurgião. E aí tá a mãe, meu Deus, não escolhe o que cortar, mas não é assim. Não é. Não, isso é claro que na risotomia dorsal seletiva, a cirurgia para paralisia cerebral, aí existe mais essa questão, né, do que a gente vai cortar junto, mais multidisciplinar, com o fisioterapeuta, com o fisiatra. Mas na medula presa, a gente precisa ver o que vai impactar, né? E aí tem algumas técnicas que dentro, aí também uns jargões muito dentro da minha área, mas é um risco que a gente, às vezes, nem toda cirurgia tem um risco, né? Mas, em teoria, não era para piorar, né? Mas, às vezes, novamente, teria que avaliar se essas crianças tinham um estudo urológico bem adequado previamente da cirurgia, se era alguma coisa que, às vezes, o urologista já estava prevendo que ia acontecer, porque mielo, ninguém trata sozinho mielo. Isso é uma coisa, para vocês é óbvio, né? Mas, e às vezes é o urologista que manda para a gente. Então, não é só a ortopedista, o uro às vezes manda, o fisiatra, e a gente precisa entender isso como global, né? Doutora, e essa outra doença, podemos dizer assim, siringomielia? Na verdade, não necessário. Novamente, achados anatômicos não necessariamente são doenças, né? Depende do sintoma. Pensa que a medula, ela tem um local que ela tem uma quantidade de líquido, como qualquer estrutura, né, tecidual, né, no nosso organismo. A gente tem a água, a gente tem gordura, a gente tem várias substâncias, vamos dizer assim. A siringomielia, ela é uma alteração, né, que vai acontecer na ressonância, que ela mostra como se fosse um acúmulo de líquido dentro da medula de uma maneira aumentada, tá? Isso também não é só da mielomeningocele também. Outras doenças também, inclusive traumáticas, podem acontecer de ter lá siringomielia, enfim. Outras malformações também podem ter. Então, quando a gente tem siringomielia, a gente precisa avaliar o quê? Por que aquele líquido está acumulando na medula? Novamente, será que essa criança não tem hidrocefalia? Que não está tratada da maneira adequada, né?
Então, ou será que esse líquido está represado porque a medula está presa? E aí, saltando a medula, esse líquido vai voltar a circular. Então, Nossa. quando a gente fala de mielomeningocele, a gente precisa sempre avaliar não só um pedaço, uma estrutura, mas avaliar, vamos dizer assim, todo o contexto. Vou dar um outro exemplo que eu até comentei. É um caso clínico. Não vou contar só a parte para exemplificar aqui. Então, teve uma criança que foi operada intrauterina, e não vou falar de técnicas aqui, não vem ao caso, e ela começou, e é uma criança que estava super bem, tinha 1 ano e pouquinho. Começou a ter sintoma, dor na cicatriz, dor, e a mãe desesperada, e ligava para mim, ai meu Deus, não sei. Aí foi para o hospital, o que se faz? A criancinha está com dor. Tomografia. Tomografia, não tem nada demais. Tá ali uma hidrocefaliazinha leve da mielo, mas não é uma hidrocefalia obstrutiva, uma hidrocefalia hipertensiva. Mas a criança não tinha dor na cabeça, ela tinha dor na incisão. E aí investigaram a criança pela metade. Aí, enfim, a colega pediu para eu dar uma olhada, até a pessoa que operou intrauterina pediu para eu dar uma olhada. A mãe pegou um avião de Teresina até São Paulo. Nossa. E literalmente, descambou de um lugar para o outro, de um dia para o outro, porque mãe é assim, né? Mãe não mede esforços. E quando eu vi essa criança, ela estava perdendo a força das pernas. Então, era uma criança que deambulava normal. Ele, claro, que aí é uma criança pequenininha, mas ele já andava, tal. Eu tinha mais de 1 aninho, mas ele já andava. E até a mãe, na hora, até tomou um susto, porque ele estava com tanta dor que ele estava no colo, né? Como toda criança com dor, fica no colo da mãe. Quando eu examinei ele, eu percebi que ele, pelo que ela me descreveu e vendo os vídeos de como ele se comportava, que ele estava perdendo a força das pernas. Enfim, por quê? Porque eu examinei ele com um olhar não só para a cabeça, ele tem mielohidrocefalia. Não, às vezes não é, né? Nossa. E aí, no fim, ele fez uma doença rara. Ele teve uma infecção, numa empiema na circulação licórica, uma doença bem rara. Enfim, tratou com antibiótico, nem precisou fazer cirurgia. E ficou bem, graças a Deus, tudo. Mas, assim, até surgir tudo isso... Se você não tivesse visto a medula, o que poderia acontecer com aquela criança? Aí, novamente, quando essa criança internou, aí ela fez qual foi o que se fez de diferente? Como ela tinha uma alteração, e ela tinha também, até pela técnica cirúrgica que ela usou enfim... Intraútero, ela estava com uma secreção leve ali na ferida, mas enfim... E ela tinha um pertuitozinho ali que podia gerar alguma infecção. Assim, olhando agora, retrospectivamente, fica fácil. Ela teve uma infecção que foi lá da ferida e passou para o sistema nervoso, enfim. Mas, claro, agora é fácil. Mas aí a gente internou, ela fez o quê? Ressonância do neuroeixo, né? Para a gente avaliar. Realmente, a ideia foi avaliar, claro, aquela região que a gente estava... E aí ela tinha uma alteração de infecção em todo aquele canal, que não é frequente a gente ter infecção no sistema nervoso, assim, e dentro desse espaço licórico, como se fosse um empiema epidural, que a gente fala, mas dentro da medula, vamos dizer assim, ali, porque a anatomia da mielo é diferente, então não é o mais frequente, mas graças a Deus ficou bem, usou antibiótico, e ficou bem, mas, novamente, o que é diferente é que essa mãe, ela foi... novamente, é o que eu falo, a gente tem que prestar atenção em quem a gente está tratando, e se a mãe está dizendo que tem uma coisa errada com a criança, a gente tem que ouvir. Claro, com certeza. Então, os médicos têm que se atentar a isso, né, doutora? É um negócio meio básico, mas a grande maioria das vezes, e essa semana foi, acho que nesses grupos dos nossos médicos, a gente tem visto o quê? As pessoas, elas não querem mais ter um raciocínio clínico médico.
A gente quer não, isso aqui é isso aqui, isso aqui não é nada, ninguém mais quer investigar. Parece que às vezes a gente não quer mais fazer medicina. Me dá a impressão que essa geração nova de médicos não querem mais cuidar dos pacientes. Eles querem ser blogueiros, na Exato. realidade. Eles querem ser médicos blogueiros. Médicos blogueiros. Bem difícil. E às vezes é que nem eu falo, né? A gente tem que ter humildade e dizer, olha, eu não sei o que é, mas a gente vai tentar descobrir junto. A gente vai estudar, a gente vai descobrir. Nem sempre é fácil ter um diagnóstico. Mas não dá para desistir do paciente porque você tem preguiça de estudar, na verdade, né? Exato. E a seringomiyelia, ela tem esse acúmulo de líquido e ela também é operável, assim, ela é cirúrgico, um caso cirúrgico. Novamente, depende dos sintomas que o paciente apresenta. Existem, tem pacientes, por exemplo, que a gente vai revisar a válvula, ver se muda. Ou o paciente não tem sintoma, a gente vai observar, ver se isso vai aumentar ou não. Ou vai operar a medula presa, ou às vezes vai operar seringo. Como que opera seringo? Às vezes a gente tem que pôr um catéterzinho para desviar esse acúmulo de líquido. Então é uma cirurgia meio, vamos dizer assim, não é tão usual, mas às vezes a gente faz e tem, obviamente, riscos de cirurgias medulares, né, que a gente sabe que podem ocorrer. Então, por isso que a lógica é sempre avaliar por que está tendo, porque é uma consequência, né? Esse acúmulo de líquido é consequência de alguma coisa. Aí a gente tem que fazer um raciocínio médico diferente. Por que está acumulando líquido na medula? Aí a gente vai investigar isso, tentar tratar isso. Se não, a gente vai do menos invasivo ao mais invasivo, do mais frequente ao menos frequente. Entendi. E investigar seria investigar a hidrocefalia, né? Investigar o neuroeixo, investigar a hidrocefalia. Né? O neuroeixo que eu falo é porque a gente vai fazer, geralmente, ressonância de coluna, ressonância de encéfalo, ressonância de coluna cervical, também para a gente ver como que se tem Chiari, enfim, como está aquele Chiari, né? Coluna torácica e lombosacra. A gente vai ter que fazer o neuroeixo para fazer essa investigação. Entendi. É que, doutora, tem algumas mães que têm medo da ressonância, porque a ressonância é um exame que nós temos que entubar, tomar anestesia, né? Entubar? Entuba com ressonância? Não é só... O caninho, né? A decisão é do anestesista. Exato. Ah, tá. Não, porque eu tô me baseando na do Otávio. É um gásinho... Novamente. Não, mas eles ficam com uma máscara, isso, né? é uma Às anestesia. vezes. Novamente, só porque eu sou casada com anestesista, então eu vou conta puxar a brasa pro meu assado. Já que o Bruno não vem, né, doutora? Fica aí a indireta, Bruno. Bruno é tímido. Então, quando a gente pede um exame, ressonância com anestesia, eu não vou escolher o tipo de anestesia, porque não sou eu que vou fazer. Assim como o anestesista não vai me mandar, o que você vai operar? Não, eu vou escolher. Não, quem vai escolher sou eu. Então, eu não vou. A sedação é um tipo de anestesia. Quando a gente preenche um termo de consentimento anestésico, se vocês forem ler, ele vai botar, olha, eu vou fazer esse tipo de anestesia. Se eu não conseguir, eu vou fazer essa. É isso mesmo. Então, não dá para dizer assim, mãezinha, vai ser uma sedaçãozinha. Não dá. E se tudo der errado, eu tô isento. Assina Não. aqui agora. Não, a assinatura, na verdade, não te isenta de nada. Mas te dá liberdade de trabalhar, né? Assim. Mas é uma maneira prática de você explicar uma coisa. Mas, geralmente, novamente, você vai fazer uma ressonância de neuroeixo. Quanto tempo demora para fazer uma ressonância de neuroeixo? Depende da máquina. Mas é umas 2, 3 horas. Então, como é que você vai deixar, às vezes, no gásinho? Depende muito... É o feeling do anestesista. Eu não tenho como interferir nisso. Às vezes, para criança, às vezes é mais confortável, mais seguro. A anestesia geral, ela é muito segura. Porque a gente tem um cano que leva oxigênio da maneira adequada. O paciente está sedado completamente, ele está ali imóvel. E ele acorda rápido também. É como viajar, eu falo, é como viajar de avião. Tem o trem de pouso, ele vai, faz um modo, né? Como é que eles falam lá? Um modo cruzeiro, né? E depois ele
vai aterrissar. É a mesma, a anestesia, a anestesia geral ela é exatamente assim. O anestesista, ele vai... quanto tempo demanda? Ainda mais um exame que tem um horário para acabar. É diferente de cirurgia, que às vezes a gente não dá horário para eles para acabar. A gente dá uma previsão. Então, o exame vai durar tanto tempo. Então, ele vai calcular os medicamentos para fazer a sedação e depois vai acordar a criança. E qual é a solução para a mãe que tem medo de fazer a ressonância? Ai, difícil, né? Porque tem muitas que acham que a criança vai fazer a sedação e não vai voltar. Eu acho que assim, a mãe, ela é responsável por um menor, né? Ela é responsável pelos atos que ela vai enfrentar. Então, o que acontece? Tem que ver se é preciso fazer esse exame. Senão, ela vai ter que, enfim, o médico vai explicar, olha, se a gente não investigar assim, a gente corre o risco de pecar por isso, por aquilo. Não dá para fazer exame check-up sem necessidade. Isso sim, a gente não vai submeter uma criança a fazer um exame desnecessário. Ainda mais na pediatria, que a gente sempre vai, né, a gente peca pelo excesso e de outras formas, não com exames agressivos, né? Mas agora tem como monitorar, né? De forma não invasiva, essa pressão, para saber se é a pressão intracraniana. Isso, a doutora Giana, como sempre, inovando, trazendo as suas tecnologias aqui para deixar o pessoal aí sempre bem informado. Ela trouxe hoje um aparelho, né? Que é de medir pressão não invasiva, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi uma criação de um físico brasileiro, tá? Chama Brain for Care. Isso aqui já tem Anvisa, tem patente. É uma forma não invasiva. Vou botar na minha cabeça, mas não riam de mim. Não façam bullying com a médica. Só para vocês verem aqui. Minha cabeça é grande. Peraí, ver se... Peraí. Olha só. Erros de gravação. É que eu não tenho tamanho para cabeça grande e tamanho para cabeça pequena. Vamos lá. Agora sim. Então, é uma tiara que a gente põe na cabeça. A gente, tô apertando. E a gente vai conectar num tablet, ou no celular que tem o software. E a gente consegue medir a pressão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A pressão intracraniana, ela é o quê? Ela tem algumas medidas que a gente usa. Ela vai ter a pressão de perfusão cerebral, vai levar em conta, e a pressão arterial média do nosso corpo. Se a gente tiver um desbalanço disso, a gente pode ter a hipertensão intracraniana, que é uma doença que mata, inclusive. O que esse aparelho faz? Ele vai avaliar um parâmetro que a gente... São parâmetros anatômicos, de curvas de pressão, e vai, baseado nessas curvas, vai estimar quanto que está essa pressão dentro da cabeça, tá? Então, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Nossa, que tecnologia, hein, Ju? Então, toda vez a doutora depois Giana a gente põe na edição, né, que fica mais coloca fácil. as telas para vocês verem. Então, a gente tem algumas medidas. Então, a gente sabe, baseado nas medidas normais da pressão dentro da cabeça, quando que a gente tem uma pressão aumentada e quando a gente não tem. Esse aparelho, ele faz isso em forma de gráfico e avalia a onda, essa onda as duas ondas de pressão que a gente avalia dentro da cabeça e consegue estimar qual é o risco da pessoa ter ou estar com a pressão da cabeça baixa, com hipofluxo, que também pode ser usado dentro da anestesia para avaliar hipofluxo, dependendo de algumas cirurgias de outras áreas. E também, para mais e para menos, ela consegue também intuir o aumento da pressão intracraniana. Então, por exemplo, tem pessoas que vão ter uma tomografia, criança tem dor de cabeça, e a tomo não tem muitas alterações e a criança está sofrendo, por exemplo. A gente consegue, com esse aparelho, avaliar de uma maneira não invasiva, porque qual que é a outra forma de fazer isso? É com a punção lombar, e às vezes a gente
põe um monitorzinho para ver a pressão dentro desse líquido. Ou por um catéter dentro da cabeça para olhar a pressão lá dentro da cabeça. Então, esse é um método não invasivo. Então, a gente consegue, sem perfurar nenhuma estrutura, avaliar a pressão intracraniana. Engraçado que a primeira pessoa que usou esse método do Brasil foi a filha da professora do meu filho da escola. Foi a filhinha da teacher Tati. Eu falo. E engraçado que ela contou, e até depois, se vocês quiserem, a gente deixa o link para... O vídeo é bem emocionante até, ela contando. E ela conta que, na época... esse método estava em teste ainda, na aprovação, porque tem vários estudos para você patentear e fazer qualquer dispositivo médico, né? E, na verdade, acho que uma mãe contou para... É coisa de mãe, né? A mãe ouviu falar, e a filhinha dela sofre de hidrocefalia, e ela não conseguia achar a pressão adequada da válvula e tinha feito aquelas crianças que já fizeram várias intervenções e sofrimento, todo aquele sofrimento da criança. E aí e os médicos já não sabiam mais o que fazer, assim, chegaram num esgotamento de que fazer, porque ninguém conseguia ajustar a pressão adequada para aquela criança, a pressão dentro da cabeça dela. Enfim. E aí ela ouviu falar, e eles acho que tiveram que abrir algum protocolo de pesquisa, enfim, não sei, exato, detalhes técnicos, e ela foi a primeira pessoa no Brasil a usar, e depois que ela começou a fazer a monitorização, ela conseguiu dar um norte para os médicos em relação à válvula que essa criança estava usando, eles conseguiram achar a pressão intracraniana, né, a pressão dentro da cabeça que fosse ideal para aquela criança, para ela não ser nem para mais nem para menos, né, porque as duas formas podem alterar, né? Então, por exemplo, se a válvula funciona demais, a criança também pode ter dor de cabeça. E se funciona de menos, também pode ter. Então, nem sempre é fácil achar esse meio termo. E hoje essa menina, acho que está no Fundamental 2, já está grande e está super bem. E tem lá a história, né? E, graças a Deus, o aparelho ajudou aí. E hoje tem várias outras... É um método de avaliar um parâmetro médico, tá? Então... E essa avaliação pode ser feita dentro de clínica ou precisa ser internado? Não precisa estar internado, tá? Até porque ele vai usar o quê? A gente vai só medir, né? Vai usar a tiarinha, a gente consegue avaliar, por exemplo... uma criança ou adulto ou criança deitado, de pé também, para ver se tem alteração. E ela é bem rápido, é que eu não vou fazer aqui, mas depois a gente mostra. Mas em 1 minutinho ali, usando... É como se fosse usar uma tiara apertada. 1 minuto, qualquer um consegue, né, usar, uma criança vai conseguir, não dói nada. E aí a gente consegue avaliar essas curvas e fazer um controle ao longo do tempo. E, obviamente, se o paciente estiver internado, é só levar ali e fazer também, né? Mas dá para fazer no consultório sem problema nenhum. E esse aparelho aí já se encontra em hospitais já, doutora? Em alguns hospitais já se encontra, sim. No site deles tem todos os hospitais que têm o dispositivo, porque isso é um comodato, né? Então precisa ter tem que ter essa tecnologia tem as clínicas e tem os hospitais que usam. E acho que, se não me engano, todas as clínicas agora também estão adquirindo. A Einstein tem, acho que, se não me engano, a BP tem. Mas tem lá, vou mentir, aqui tem mais hospitais dentro de São Paulo que tem o dispositivo. E, obviamente, são pontuais, assim, são indicações pontuais do uso, né? Então, tem um exame que a gente faz muito para avaliar a pressão, a hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença de adulto. E aí, para fazer essa análise, a gente precisa tirar o líquido espinhal. Aí o paciente faz uma avaliação com o fisioterapeuta, com o neuropsicólogo, para ver se a retirada do líquor vai ajudar ele na doença, porque vai simular como se fosse a cirurgia, né, de válvula. E eles têm utilizado, tem alguns estudos que saíram que falaram para saber o quanto de líquido a gente vai tirar, para também não
não tirar demais durante o teste. E Então, se tira demais, falam que descompensa, né? isso, a gente tem apesar de ser uma coisa mais dos neurocirurgiões falarem, né, a hipotensão licórica, ela também é grave, né, dependendo do caso, e ela dá muito mal-estar, né? Então, é que nem, eu não sei se vocês já fizeram um hack, tem uma doença chamada cefaleia pós-hack, vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar, eu fiz hack. Então, quando a gente faz anestesia por hack, e diminui, né? Porque a gente diminui o líquor, né? E a gente pode ter, então, a cefaleia pós-hack é uma hipotensão licórica, né? Então, a gente tem Que é aquela dor de cabeça forte. É aquela dor de cabeça forte. Então, o que a gente faz? Geralmente, aí tudo bem, foi um procedimento, aí tem outros métodos da gente contornar, né? Então, a hidratação, ficar deitado, analgésico, simples, melhora, né? Mas alguns procedimentos dentro da neurocirurgia também podem dar hipotensão licórica, né? Algumas cirurgias podem dar, então é uma coisa bem desconfortável. Se a gente tem uma maneira não invasiva de avaliar isso, é maravilha, né? Uma maravilha. Doutora Giana, como sempre, arrasando com conteúdo incrível, somente novidade para vocês. Doutora Giana, quero agradecer mais uma vez a participação da doutora aqui, que é sempre muito bom, né, Ju, gravar esse quadro com a doutora. A gente sempre aprende muitas coisas, não é, parceira? Exato, e nós vamos gravar também um conteúdo só sobre isso, né, doutora, para tirar todas as dúvidas. Então, se você viu, se interessou, deixa aqui suas dúvidas, que em breve vai vir um conteúdo só sobre isso, só sobre essa tecnologia, que a gente também quer saber mais sobre isso, né? Com certeza, né, não, doutora Giana? Com certeza. Doutora Giana sempre arrasando aqui, né? E nós não podemos deixar, né, de encerrar esse episódio sem agradecer aos nossos apoiadores, que é a KVM Audiovisual, a RUF, tá certo, Ju? Ô, Glória! A RUF, Acessível SP, que está conosco agora. Seja bem-vinda aí, Acessível. A Barreto Distribuidora, a Clínica Com, da doutora Giana e a Clínica da Bruna Ituaçu, viu? Para vocês, todo o meu carinho. Continue apoiando aí o pod, que boa coisa é sempre. E é isso, né, pessoal? Até o próximo episódio. Tchau pra vocês.